pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que eu encontrei na internet que simula fielmente como nossa rede Wi-Fi se comporta em nossas residências, ou seja, como a onda eletromagnética emitida pelo roteador ela se comporta ao se chocar com obstáculos, né, ou passar por portas, ou quando você tem dois roteadores aí na residência, um causando interferência no outro. Então essa ferramenta eu achei bastante interessante, porque a gente consegue analisar visivelmente, né, visualmente na verdade, como que o nosso Wi-Fi se comporta, né, a tecnologia que é invisível, né, a gente não consegue enxergar as ondas eletromagnéticas. Então por meio dessa ferramenta a gente consegue entender mais detalhadamente aí como que acontecem alguns problemas na nossa conexão, tá certo? Lembrando que ela não simula de fato uma onda eletromagnética, ela simula, por exemplo, uma onda quando você joga uma pedra na água, né? Simula também ondas sonoras, porém essas ondas elas são, em relação à frequência, amplitude, né, e comprimento de onda, elas funcionam de forma bem parecida aí com a onda eletromagnética aqui no simulador, tá ok? Então eu vou apresentar para vocês agora como que funciona e a gente vai analisando aqui, vai adicionando dois roteadores, digamos assim. Vamos adicionar uma porta, duas portas e uma parede para ver como a onda vai se comportando, tá certo? Vamos já para o nosso conteúdo, galera. Pessoal, vejam só, né? Como eu falei, né? Eu fazendo minhas pesquisas aí, eu encontrei essa página que é bastante interessante, onde eu consigo simular aqui algumas ondas. Por exemplo, eu tenho aqui um cano com uma torneira e quando eu abro essa torneira, eu tenho aí um gotejamento, né? Um sistema de gotejamento na água que simula na sequência algumas ondas que funcionam de forma bem parecida aí com a onda eletromagnética, a onda emitida pelo nosso roteador. E aqui, pessoal, eu consigo aumentar ou diminuir minha frequência, né? Assim como no Wi-Fi, ó. Eu estou com uma frequência bem baixa, né? Imagine que aqui seria a rede 2.4 GHz, onde eu tenho uma baixa frequência e um comprimento de onda maior, ou seja, minha onda consegue chegar um pouco mais distante do que na frequência mais alta, na 5 GHz, né? E aumentando aqui a frequência, eu tenho uma maior quantidade de ondas no mesmo intervalo de tempo, né? Eu aumentei a frequência, ó, e vejam que eu já tenho mais ondas, tá ok? Então é bem interessante que a gente consegue simular, né, o funcionamento de um roteador, que seria basicamente o ponto onde o roteador estaria, e a onda ela vai sendo emitida aí pelo espaço e vai perdendo força, né, na medida que a distância vai aumentando. Eu vou botar aqui como se fosse agora uma onda sonora, ó, veja só, funciona da mesma forma. Então imagine, né, que essa corneta aqui seja o nosso roteador. E pessoal, o que acontece quando a gente tem aqui dois roteadores aí, ó, no mesmo ambiente? Imagine que aqui em cima é o meu primeiro roteador, emitindo aí as ondas wireless, né, a onda eletromagnética e consequentemente o sinal wireless, e você liga um outro roteador próximo a ele, ó. Vejam que o comportamento dessas ondas elas começam a mudar. Uma onda meio que começa a quebrar, mas na verdade ela está interferindo, né? Digamos que a crista da onda, né, elas são iguais nos dois roteadores e você acaba tendo aqui a interferência eletromagnética, ou seja, aquele momento em que um roteador começa a interferir no outro roteador e você começa a ter problemas aí de lentidão e de quedas na sua rede sem fio, tá certo? Então esse exemplo é bastante interessante, que ele simula fielmente como essa onda wireless se comporta, pessoal. E vejam que quando eu desligo, digamos assim, um roteador, né, desliguei aqui esse de baixo, a onda sem fio do primeiro roteador, ela tende a normalizar. A gente já não tem mais interferência nela. Quando eu ligo ele de volta, a gente já vai ter aí, mais uma vez, a interferência da onda sem fio entre um roteador, né, entre os dois roteadores, na verdade. Pronto, pessoal, então nesse ponto se torna muito interessante porque a gente consegue analisar justamente como a onda se comporta. E em relação a obstáculos, ó, se a gente vir aqui e adicionar uma parede, vejam só, eu adicionei aqui uma parede, eu tenho aqui o emissor de onda, ó. Imagine que aqui são as ondas wireless e imagine que aqui a gente tem uma porta, ó. Vejam que a potência, digamos assim, da minha onda no espaço livre aqui da porta em diante, ela continua razoavelmente forte, né? Porém, exatamente aqui atrás da parede, ó, a gente não tem uma onda tão forte, justamente por conta de um problema chamado atenuação, que é a redução do sinal por conta das barreiras. E se a gente aqui, ó, vier e aumentar ou diminuir a largura da fenda, ó, eu diminuí aqui a largura, né? Digamos que eu diminui o espaço, se fosse uma porta eu reduzi bastante, e vejam que passa cada vez menos sinal aqui, tá certo?
Quando eu aumento essa fenda, pessoal, a gente já vai ter mais sinal aí passando, porque eu tenho um espaço livre, né? E a onda eletromagnética, a onda wireless do nosso roteador, ela perde potência, ela perde força, digamos assim, justamente quando ela se choca aí com obstáculos físicos. Tá ok, pessoal? Então esse simulador ele é bem interessante, né? Quando a gente trata aí de onda, ele não trata, né, exclusivamente da onda wireless, da onda sem fio eletromagnética emitida pelo roteador. Porém, a gente consegue simular, por exemplo, aqui um gerador de som, né, uma onda sonora, que se comporta basicamente como uma onda eletromagnética, tá certo? Eu vou estar deixando aí o link desse simulador na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar. E caso você tenha curiosidade em simular algumas outras situações aqui, vocês poderem estar simulando, tá certo? Lembrando que eu tenho aqui também como se fosse um equipamento, ó, que ele mede, eu escolho aqui, ó, ele mede justamente a frequência aqui em cada ponto. Ó. Se eu botar aqui, por exemplo, eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu botar esse daqui que tem a onda mais... dá pra ver melhor. Veja que eu botei como se fosse um radar, digamos assim, das ondas aqui, em frente ao roteador, né? Seria o roteador. E ele pega certinho aqui a frequência, o comportamento da onda. Se eu botar já aqui atrás da parede, pessoal, já tem uma frequência bem menor, tá vendo? Então a onda ela tem, digamos assim, menos força, né? A amplitude dela é bem menor. Então é justamente assim que se comporta nossa rede wireless, né, nas ondas eletromagnéticas quando estão sujeitas aí ou distribuídas nos ambientes aí comuns das nossas residências, tá ok? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, sobre um pouco, né, sobre essa ferramenta que eu acabei descobrindo aí fazendo algumas pesquisas. E qualquer dúvida, sugestões é só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar verificando, ok? Até a próxima!